Meus queridos, a paz do Senhor a todos. É um prazer estar com vocês novamente em mais um EBP em Foco, direto da Assembleia de Deus de Teófilo Otoni. Hoje estamos falando da lição de número 13, encerramento do trimestre, mais um ano de grandes dificuldades, de grandes problemas, de grandes lutas, mas Deus permaneceu fiel a nós professores, a você na sua sala, a nós que estamos aqui em Teófilo Otoni, a todos os professores espalhados nesse Brasil e fora do Brasil. Amado, hoje nós vamos estudar a lição de número 13 e traz como título o tempo da profecia de Daniel. Na lição de número 12, nós aprendemos sobre um tipo do futuro do anticristo. Ela fazia menção a Antíoco Epifânio. Vocês recordam aí que nós falamos um pouquinho sobre ele? Ele representava o anticristo no passado. Aquela crueldade que ele teve com o povo, as suas formas de profanar o templo, nos arremetem a tê-lo como o anticristo no passado. Hoje nós falaremos em uma lição muito aberta, muito gostosa de estudar. Eu tenho comigo grandes homens de Deus, homens que têm nos dado um privilégio de estar servindo a Deus conosco através dessa aula, me servindo e te servindo e honrando o nosso Deus mais uma vez. Hoje eu tenho comigo o professor Marcelo mais uma vez, tenho aqui comigo o presbítero Kyler e tenho também o presbítero Rafael, já conhecido de todos vocês. Bem, nós vamos continuar com a nossa lição, lendo tópico a tópico, como de costume, e falando sobre cada tópico. Quero começar mandando um abraço para todas as pessoas que estão curtindo o nosso link, que têm acessado o YouTube, a página da EBP em Foco, a EBP em Foco, e mandado as perguntas, curtido a nossa página no Facebook. Que Deus te abençoe, que Deus continue te honrando. Um grande abraço para o meu amigo Ismael Pereira. Ismael, você é uma ferramenta de Deus na vida de muitas pessoas no Brasil. Deus tem que levantar homens como você no nosso Brasil. A todos vocês, professores, Janice, Santos, a todos os professores que durante esse período de ano, Fábio Sagantin, o Dr. Caramuru, que durante todo esse ano tem levado a palavra de Deus com grande afinco, com grande determinação. Deus vai continuar honrando vocês por tamanha dedicação. Eu gostaria de começar a lição, como sempre, pedindo ao nosso presbítero Rafael que fizesse a introdução e nós explicaremos cada tópico em seu lugar. Rafael, com você. A paz do Senhor, meus irmãos. Na lição desta semana, estudaremos o capítulo 12 do livro de Daniel. Nele, não encontramos nenhum aspecto profético em relação à história das nações, como encontramos até o capítulo 11, capítulo 11, 35, excetuando Daniel 9, 27. Mas veremos os seguintes temas mencionados no último capítulo de Daniel: o tempo da profecia, a ressurreição dos mortos, a recompensa dos justos e o castigo eterno dos ímpios. Preste atenção, essa lição agora ela vai mudar de foco. Na lição passada falamos sobre Antíoco Epifânio. Nessa lição nós vamos visar agora não mais o aspecto profético às nações. Nesse tópico de introdução, que você vai visar com a sua sala, com os seus alunos, o que entra em cena é o tempo da profecia. Preste atenção nisso aqui: a ressurreição dos mortos, né? Isso aqui é importante. A recompensa dos justos e o castigo para os ímpios. Então, sai de foco agora, preste bem atenção nisso aqui, professor. Sai de foco a relação da profecia com as nações. E vai entrar em cena agora o que nós chamamos de o relacionamento do anjo que Daniel vai falar com Daniel acerca da ressurreição dos mortos, da recompensa do justo e o castigo para o ímpio. Eu vou continuar a lição ainda com o presbítero Rafael e nós vamos adentrar então falando um pouquinho sobre o tópico 1, tempo da profecia. Qual é o tempo? A expressão naquele tempo se refere ao período de grande tribulação, quando o anticristo liderará o mundo político e belicamente será um período de brutal e sangrenta perseguição contra os judeus e tantos quantos
estiverem a favor de Israel. Daniel 11, 35, 40. Em suas terras, o povo judeu sofreu muitas invasões de inimigos, porém, nem as piores incursões contra Israel, como as da Babilônia e os horrores do Holocausto nos dias de Hitler, podem se comparar com o tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. A proporção deste conflito ultrapassará qualquer outro momento da história da civilização. Mateus 24, 21, 22. Então, bem, amados, como o presbítero Rafael já leu aí, eu queria que você destacasse nesse tópico algo de extrema importância. Olha que interessante. Essa expressão, naquele tempo, grife na sua revista, como já está grifado entre aspas, ela aparece por 4 vezes na Bíblia. Então, na numerologia, nós podemos entender que a representação do número 4, ele tem a ver com a terra. Isso aqui é interessante. Então, preste atenção nisso aqui. Essa expressão naquele tempo vai aparecer 4 vezes. Se nós caminharmos para a numerologia, a número 4 tem a ver com os elementos da terra. Logo nós teremos aí as 4 estações do ano. Isso aqui é de extrema importância. Nós teremos os 4 pontos cardeais. Nós teremos a representação aí em fogo, ar, terra e água, que são os elementos essenciais para a natureza e para nós seres humanos. Isso nos dá a noção de que o número 4 na numerologia tem a ver com a terra. Outra coisa que nos chama a atenção, nós podemos destacar que quando o ser humano, na época da lei, ele roubava, e nós vamos ver um caso muito específico a respeito disso, é interessante que o próprio Zaqueu diz, se eu fraudei alguém, eu restituo 4 vezes. Então, isso no costume judeu nos arremete à noção de que esse número 4 tinha a ver com os elementos da terra. Alguém tem essa passagem aí? Presbítero Caio, por favor. Olá, Senhor, irmãos. Aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 8, nos diz: Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. Então, amado, preste bem atenção. Na numerologia nós vamos ver que o número 4 representa elementos da terra, e isso para o costume judeu era muito importante. Nós vamos ver na simbologia também, os 4 animais, aquela coisa toda, arremete-nos aos elementos da terra. Nesse ponto em específico, quando nós falamos desse tópico, existe algo interessante sobre perseguição. A perseguição da grande tribulação será a todos, preste atenção nisso aqui, que apoiarem os judeus, ou seja, a todos que apoiarem a nação de Israel. Não será somente a nação de Israel, todos aqueles que apoiarem, todos aqueles que estiverem em favor de Jerusalém, em favor do povo judeu, eles sofrerão perseguição. Devemos lembrar que nesse tópico existe algo de extrema importância e que nós devemos falar, que é a respeito do Holocausto. O que era o Holocausto? Entenda e anote na sua revista. O Holocausto foi uma prática de perseguição política, isso aqui é interessante, étnica, religiosa e sexual, estabelecida em 1933, ali por volta de 1933, 1939, pelo governo nazista de Hitler. Então isso nos chama a atenção. Hitler, na sua ideologia aí, nazista, ele vai tentar formar uma nação que nós chamamos nação ariana. E é interessante, amados, que em todos os tempos nós vamos ver homens se levantar como deuses. E isso nos mostra e nos arremete ao começo da visão de Daniel. Nabucodonosor, Belsazar, todos eles tiveram a mesma intenção: se colocar como deuses. Para nós termos uma noção disso aí,
A Bíblia chega a nos dizer que eles queriam para si adoração. É o caso de Belsazar, né? Sobre esse holocausto, nós podemos citar que Hitler sacrificou cerca de 6 milhões de judeus. Amado, é muita coisa. Num período de 6 anos de guerra, dá 1 milhão de judeus ao ano, se nós dividirmos, né? Então, dentro desse período, se destaca que ele exterminou 1,5 milhão de crianças. Então, é muita coisa. Marcelo? Então, amado, olha que interessante. Nesse período, entenda que nesse período da grande tribulação, nós vamos entender que o ano, esse período de 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de perseguição, ele será mais amargo do que Antíoco Epifânio e do que o próprio Hitler. Então, para nós termos noção, se nós achamos que a atrocidade de Antíoco Epifânio em profanar o templo, em cortar os porcos sobre o altar, foi muita coisa, nós vamos ter agora Hitler matando 6 milhões de judeus, e a própria lição diz que os tempos da grande tribulação será bem pior. Eu vou continuar aqui agora com... Eu queria que alguém abrisse em Mateus 24, o versículo de número 21 e versículo de número 2, e Jeremias 30, versículo 5 até o versículo 7. Eu vou pedir a Rafael para ler para mim Mateus, isso, 21, 24, 21 e 22. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, nós assembleanos, isso aqui é interessante, nós assembleanos cremos no arrebatamento da igreja. Então, a igreja entra nesse intervalo entre término, isso aqui é interessante, meu amado, entre o término da profecia de Daniel e a última semana. Nós falamos sobre isso aqui nas lições passadas. Então, nas 69 semanas, e essa uma semana que fica faltando, que será o período de 7 anos, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de grande tribulação, a igreja vai entrar aí. E esse período, diz a palavra, que ele foi abreviado por causa desses, que somos nós, a igreja de Cristo. A outra passagem interessante que nós devemos ler, eu vou pedir ao professor Marcelo, Jeremias 30, o versículo 5 ao versículo 7. Por favor. Pois bem, assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede, se um homem tem dores de parto. Porque, pois, vejo a cada homem com suas mãos sobre os lombos, como a quem está dando à luz. E porque se tem tornado macilentos todos os rostos. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. É interessante essa passagem, que quando nós falamos de dores de parto, diz que a dor mais profunda. Nós homens, somos fracos para dores. Imagina nós em dores de parto. Dá para comentar isso aí? É uma coisa inconcebível. É uma coisa inconcebível. Justamente, é uma coisa inconcebível. Então, é interessante que quando Jeremias fala sobre esse período, para que nós pudéssemos ter noção de como seria, ele fala que nós ficaremos pálidos como a dor de parto. Amado, é algo muito profundo. Então, quando nós falamos desse período, será algo muito, muito, muito profundo para quem estiver na grande tribulação. Nós, porém, a igreja de Cristo já estará no céu com Ele, segundo diz a sua palavra, e nós cremos e acreditamos nisso. É interessante isso aqui, amados, que às vezes existem pessoas que pregam sobre que a igreja participará da grande tribulação, né, aquela coisa toda. Amado, entenda, Deus não é Deus para livrar só da tribulação, mas Ele é Deus para livrar na tribulação. Nós precisamos destacar isso. Nós acreditamos no Deus que livra antes da tribulação
e também na tribulação. Eu prefiro acreditar que nós não passaremos por isso. Nós não passaremos, nós somos a noiva do Cordeiro. Porém, nós cremos no Deus que é capaz também de livrar na tribulação, como vai livrar o povo judeu, como diz a palavra do Senhor. Eu vou continuar aqui no tópico de número 2, vou pedir ao presbítero Caio que continue lendo para mim a libertação de Israel. Sim, no livro de Daniel, o arcanjo Miguel, príncipe de Deus, entrou em batalha contra as forças do mal, a fim de que o anjo Gabriel levasse a mensagem ao profeta. Miguel é o guardião de Israel contra as potestades satânicas, identificadas como reis e príncipes da Pérsia e da Grécia. Estes criavam obstáculos aos desígnios divinos. No capítulo 12, para proteger o povo de Deus, Miguel entrou mais uma vez em batalha contra as forças opositoras de Satanás. Aqui há uma relação escatológica com a passagem de Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9. Isto é, a batalha de Miguel com o dragão e os seus anjos. Segundo a visão do apóstolo João, no meio desta batalha havia uma mulher vestida com o sol, a lua sob os pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Apocalipse 12, versículo 1. Esta visão não é a respeito da igreja, mas de Israel, que receberá de Deus uma intervenção através do arcanjo Miguel. Apocalipse 12, versículos 7 e 8. Então entenda isso aqui, meu amado. Grife na sua revista. Miguel, nós falamos na lição passada, que significa quem é como nosso Deus. Nós precisamos entender agora que a visão de João em Apocalipse, como diz a revista, ela fala sobre Israel. Não é sobre o que nós estamos na visão, sobre a mulher, mas sim sobre a nação em si, nessa luta, nesse termo de luta que Israel estará passando. Já a visão de Daniel, ela é uma visão de Miguel defendendo o povo judeu através da resposta que Daniel esperava. Então, a visão é a visão escatológica, por quê? Daniel entra num período de oração. Daniel queria jejuar 21 dias? Não. Nós precisamos entender que Daniel jejuou esperando uma resposta de Deus. E desde o primeiro dia, o Todo-Poderoso já havia respondido a Daniel. Só que o príncipe da Pérsia, ele impediu que a resposta chegasse a Daniel no primeiro dia. Então é necessário que Miguel venha e lute com o príncipe da Pérsia para que a resposta chegue até ele. Então isso aqui é muito interessante. Para nós termos noção disso aí, quando nós falamos de arcanjo, esse nome, ele origina de duas raízes, arque, A-R-C-H, anota na sua revista aí, e angelos. Então o que é isso? Esse prefixo grego que nós chamamos de arque, deriva de arche. Então o que é arche? Significa começo, ponto de partida, princípio, ou nós chamamos de suprema substância subjacente, ou princípio supremo indemonstrável. Então, falar sobre o princípio de Deus, sobre um arcanjo, é algo indemonstrável. Ele é algo que só na visão espiritual Daniel consegue enxergar. Então, a partir dessa raiz, que nós chamamos de arte, nós podemos e temos em português o sentido que significa aquilo que está à frente. Olha que interessante isso aqui. O que está no começo. Traduzindo, acima, superior. Ou mais importante. Também podemos dizer que é aquele que governa, que dirige, que comanda, que lidera. Ele vem carregado de ideias, o que nós chamamos aí, de poder, de autoridade, império e superioridade. Então, nessa visão, nós podemos entender que essa visão de arque e arte, em português, significa ele é revestido de toda a autoridade. Ele comanda todo
o seu sistema no que nós chamamos de autoridade espiritual. Então, anote na sua revista, anote para os seus alunos, explique esse significado de arcanjo para que ele possa entender que ele não é um anjo qualquer. Ele é um anjo dotado de um poder dado pelo próprio Deus para que ele governasse as suas patentes. Amém, amado? Eu vou seguir no tópico 3. Esse tópico 3 fala os anjos no mundo de hoje. E eu queria que o professor Marcelo lesse para mim esse tópico número 3. Os anjos no mundo de hoje. Pois bem, o mundo espiritual é real e muitas vezes não o percebemos. Os anjos são espíritos ministradores em favor não só da nação de Israel, mas especialmente da Igreja de Cristo. Eles não recebem adoração de homens e nem podem interferir na vida espiritual dos filhos de Deus, sem a expressa ordem do Pai. Portanto, não sejamos meninos nem infantis nesse assunto. Os anjos de Deus terão uma participação especial antes e após o arrebatamento da igreja e nas circunstâncias que envolverão Israel e o resto do mundo na grande tribulação. Esse texto é interessante, fala a respeito aqui dos anjos e alerta para que não sejamos meninos do que se tem interesse relativo ao conhecimento dos anjos. Olha para vocês verem o que está descrito aqui em Colossenses 2, versículo 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com o pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Então, às vezes, o cara, como hoje, mais gravações de músicas, eu vi um anjo, tem um anjo aqui, tem um anjo ali, o cara nem viu. Nunca nem viu um anjo na vida. E anjo não fica voando, não fica dando sopa por aí, porque o anjo ele está a favor do que Deus fala. Deus mandou o anjo, como está na batalha do Armagedon, está descrito. Deus dá uma incumbência para o anjo fazer, ele não vai vir, pelo menos na minha visão, não vai vir na igreja ficar voando para o pessoal criar hino, ficar cantando, ficar fazendo uma mega adoração. Uma adoração, né? Então, e chega a um ponto de virar um culto de anjo, uma adoração ao anjo, como se o anjo estivesse acima de Deus. Leia para mim, por favor, Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Sim. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos anunciamos, seja amaldiçoado. Algumas traduções falam anátema, por exemplo, a Almeida Revista Corrigida fala anátema, que é maldito, que está sob maldição divina. Então, a própria verdade bíblica já nos coloca a respeito dos cultos dos anjos, que os anjos não estão para pregar o evangelho, para anunciar a palavra, eles estão simplesmente para serem ministradores de Deus e cumprirem a ordem expressa de Deus, já descartando qualquer possibilidade da pessoa criar um culto racional de adoração a um ser angelical. Eu até gostei desse tópico que o Marcelo comentou. Então existem muitas pessoas na igreja sendo anátema, porque eu já vi diversos lugares que nós vamos e cantamos e pregamos, eu vejo uma ênfase a anjos. Então isso é idolatria tremenda no povo de Deus, né? Anjo aqui, anjo lá, vejo anjo com espada de fogo. E quando nós falamos sobre isso, a Bíblia diz que em todo tempo que nós vimos um anjo com espada de fogo é para guerrear. Nós vemos lá, né? Então eu fico lá meio quando assim. nós vemos em Ló, quando os anjos chegaram até Ló, eles foram para executar um juízo que Deus deu ordenança para que eles fizeram. Eles não foram para mais nada. Amado, explica isso para a sua sala. A revista chega a dizer, e eu até prestei muita atenção nesse ponto aqui, o professor Marcelo estava falando, que nós estamos numa completa meninice quando nós falamos e pregamos sobre anjos, e nós precisamos entender que anjo nada mais é do que ministradores. Olha que interessante isso aqui. São ministradores enviados pelo próprio Deus. Então a adoração a anjos, ela não passa de uma idolatria. Isso aqui é interessante, nós precisamos frisar nisso na nossa sala, para que nós tenhamos um culto, Paulo diz, racional. Então, o culto racional é eu colocar o meu intelecto para adorar aquele que me criou.
O termo adoração, aí nós precisamos entender e englobá-lo no termo de que eu é quem vou prestar algo para quem me criou. Não é para quem foi gerado. Um anjo é gerado. Então nós precisamos entender isso. E ele nada mais é do que ministradores. Ou seja, eles ministram sob a ordem de alguém que está acima deles. Logo, nós precisamos entender que na onisciência de Deus, a manifestação de Deus eles são enviados para estar em nosso favor. Professor Marcelo? E quem gosta, né, dessa adoração de anjos tem que tomar muito cuidado, né? Que a pessoa muitas vezes não tem os dons espirituais para discernimento, de visão, e a Bíblia nos relata muito claramente aí que existem anjos bons e existem anjos maus. Lá em Apocalipse 12, houve uma rebelião no céu, onde os anjos se rebelaram contra Deus, uma terça parte foi lançada sobre a terra e estavam sob a liderança de Lúcifer. Então, às vezes, o Satanás ele tem um poder muitas vezes grande, que pode se transformar em um anjo de luz e vir enganar muitas pessoas. As pessoas saem por aí criando essas doutrinas, lançando CDs e DVDs, que tem um anjo aqui, tem um anjo ali, um anjo pulou aqui, e se espalha isso pela igreja e os irmãos, infelizmente, não tem o conhecimento bíblico e nem discernimento sobre isso, entram fundo nessa falsa doutrina. Eu gostei. Presbítero Caio? É bem interessante quando diz sobre adoração. O próprio João, quando ele se encontrava exilado na ilha de Patmos, dizia aqui no capítulo 19 do Apocalipse, versículo 10, algo bem interessante, professores, que diz: então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Eu acho que nós vemos aqui que é um versículo que traduz para nós olharmos bem que não devemos adorar a anjos. E isso é um perigo dentro das nossas igrejas contemporâneas. Eu até admirei a expressão conservo, né? Ou seja, sou conservo, sou como você em servidão. Então nós precisamos prestar atenção nisso aqui. Anote na sua revista: sou como você em servidão. Então os anjos ministram em nosso favor. Eu vou continuar aí no tópico 2, a ressurreição e a vida eterna. Presbítero Rafael, fazendo um favor para mim. Quando lemos o Antigo Testamento, temos a impressão de não vermos a doutrina da ressurreição dos mortos com clareza, principalmente nos livros da lei, o Pentateuco. Entretanto, aqui Daniel não nos deixa dúvida quanto à verdadeira desta gloriosa doutrina. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Professor, eu queria que você prestasse atenção nesse tópico e anotasse num papel. A explicação ela é clara e existe, e nós precisamos entender esse tópico de uma maneira muito sábia para levarmos para a sala. Muitos do que dormem nessa, entre aspas, faz referência aos mártires da grande tribulação. Então anote isso aí. Aí, como se divide isso, Elias? Olha, a primeira ressurreição, então, é o levantamento de todos os crentes. Corresponde ao ensinamento de Jesus da ressurreição dos justos. Onde tem isso? Lucas 14:14. Mais um texto para você ter noção da ressurreição da vida. João 5, versículo 29. Eu pedi para o professor Marcelo que abra em João 5, versículo 29, ao presbítero Caio que abra para mim em Lucas 14:14. É Lucas 14:14, presbítero Caio? E serás bem-aventurado, embora eles não tenham com que te retribuir, recompensado serás na ressurreição dos justos. Então, olha que interessante.
recompensado serás na ressurreição dos justos. Então, isso faz seguimento à primeira ressurreição. Ainda estamos nesse tratado da primeira ressurreição. Professor Marcelo, João 5,29, a ressurreição da vida. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Então aí já vai haver uma divisão. Nós precisamos entender isso bem claro. Então entenda, algumas teorias sobre a ressurreição e a primeira ressurreição, elas se dividem, e é interessante, em alguns estágios. Só para você ter noção, o próprio Jesus Cristo, quando ele fala sobre as primícias, lá em 1 Coríntios 15, 20, ele abre então um caminho na ressurreição para aqueles que nele creem. Mas o que é isso, Elias? Então entenda, nós, os gentios, estávamos mortos nos delitos de pecado. Quando nós aceitamos Jesus, isso aqui é interessante, nós ressuscitamos do pecado para a vida eterna. Então, glória a Deus por isso. Alguém achou aí? Fácil? Presbítero Caio? Sim. Romanos, 1 Coríntios 15, 20. Se de fato, porém, Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias do que dormem. Então, olha que interessante. Primícias são os primeiros. Então, olha, isso aqui é profundo, né? Essa aula é muito interessante nesse ponto em específico. Então, nesses estágios, nós vamos ver o segundo estágio, que está em Mateus 27, 52 e 53. Aí nós vamos entender que deve ser incluído em consideração na primeira ressurreição ainda, né? Na primeira ressurreição. Esse estágio aí vai haver a ressurreição dos santos em Jerusalém, não é isso? Quem achou para mim Mateus 27, 52 e 53? Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então entenda, isso era para dar contexto a tudo que os próprios profetas haviam anunciado. O próprio Jesus, no seu acordar, no seu sepultamento, quando ele ressuscitou, levantou muitos consigo. Então isso nos mostra com veemência de que verdadeiramente ele era e ele é o Filho de Deus. Nós precisamos entender isso. Eu queria que um dos que estão na bancada abrisse para mim em 1 Tessalonicenses 4,16, né? E nós, nesse texto de 1 Tessalonicenses, não se confunda nesse texto, vai falar ainda da ressurreição dos mortos em Cristo que estão por vir. Olha que interessante, essa ressurreição é no retorno do Senhor Jesus. Isso aqui é interessante. Então essa ressurreição é no retorno do Senhor Jesus. Quem já achou em 1 Tessalonicenses 4,16, professor Marcelo? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, professor, olha que interessante, já é um outro tipo de ressurreição. É na volta do Mashiach, do enviado. É na volta de Jesus, o Messias. Isso aqui é interessante, nós devemos destacar isso aqui. Um outro tipo de ressurreição, professor, anote na sua revista, Apocalipse 20, versículo 4. A ressurreição dos mártires no final da tribulação. Apocalipse 20, versículo 4. Professor Marcelo, está com a Bíblia aberta, por favor. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, entenda, professor, nessa visão nós teremos a ressurreição depois do final da grande tribulação. Isso aqui é interessante, você deve explicar isso bem para a sala,
Porque existem cristãos pregando que não existe ressurreição, não houve ressurreição no Antigo Testamento, e não houve ressurreição na época de Jesus, só haverá ressurreição na volta de Jesus. Precisamos deixar isso bem claro para a nossa sala de aula. Outros fatos que nos chamam a atenção, já foi lido pelo professor Marcelo, Apocalipse 20, no versículo 12 e 13, identifica aqueles que fazem parte da segunda ressurreição, como os ímpios sendo condenados por Deus no julgamento do trono branco. Isso aqui é interessante, né? Antes de serem lançados no lago de fogo e enxofre. Que grande alegria, meu amado, será, né? Que nós faremos parte da primeira ressurreição. Isso aqui é interessante. Nós faremos parte da primeira ressurreição. Nós já fazemos parte, se nós estudarmos um pouquinho a fundo, nós precisamos entender que nós fomos ressuscitados com Ele quando nós o conhecemos. Então, o ato de conhecermos Jesus, de estarmos mortos no delito do pecado e vimos para a glória, já é a primeira ressurreição que nós, gentios, tivemos. Isso aqui é muito interessante. Nós precisamos estudar sobre isso e explicar para a nossa sala que esse fato nos chama a atenção, que nós estávamos mortos, mas hoje vivemos para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou continuar a lição e eu vou agora para o tópico de número 2, não é isso? Com o presbítero Kyler, por favor. Sim, as duas ressurreições. O texto de Daniel, versículo 1, nos informa que é um livro onde constam os nomes dos santos a ressuscitar para a vida eterna e dos ímpios para a vergonha e o desprezo eterno. Entretanto, o versículo 2 não se refere a uma ressurreição geral, isto é, de todos os que já dormem. O texto diz apenas muitos dos que dormem. Esta expressão pode se referir aos mártires da grande tribulação que ressuscitarão. O texto sugere também o advento das duas ressurreições, conforme vemos no Apocalipse. A primeira ressurreição refere-se aos justos e a segunda, após o milênio, aos ímpios. Então, meu amado, eu já falei sobre isso. Você explique bem esse tópico sobre as diferenças de ressurreição. Preste bem atenção nisso, para que não cause confusão na sua sala, na cabeça do seu aluno. Explique bem explicadinho cada ressurreição. Leia os textos com ele de Apocalipse, de Deuteronômio. Então, explique bem explicado para que ele possa entender. Eu vou continuar a lição, o tópico de número 3. Já falamos sobre o tópico de número 2. A ciência se multiplicará, com o professor Marcelo. Pois bem, muitos pensam que esta expressão é uma profecia sobre os avanços do conhecimento científico e da tecnologia. Todavia, precisamos compreender a completude desse versículo. Estamos diante de um texto que menciona uma ordem expressa de Deus para Daniel, guardar a revelação até o tempo do seu cabal cumprimento. O Senhor ainda diz a Daniel que muitos correrão de uma parte para outra em busca da verdade. Entretanto, a ciência se multiplicará. O sentido da palavra ciência no texto de Daniel tem a ver com o saber das coisas, ser ou estar informado, ou ter conhecimentos específicos sobre algo. Por isso, a multiplicação da ciência refere-se ao aumento do conhecimento sobre o conteúdo expresso da profecia de Daniel, não tendo relação alguma com o avanço da ciência formal. Louvado seja Deus pelos muitos estudiosos que vêm se debruçando sobre essas profecias, compreendendo o seu contexto histórico e cultural, evitando falsos alardes e preservando a gloriosa esperança de que a profecia de Daniel um dia se cumprirá fielmente. Veremos o advento da plenitude do reino de Deus no mundo. Então, amado, nesse tópico se destaca algo tremendo, e isso é interessante. Esse termo, a ciência se multiplicará, nada tem a ver com os avanços tecnológicos, mas
a revista é clara e muito clara em dizer que esse termo ciência se refere e corresponde ao conhecimento sobre as profecias do livro de Daniel. Por que o autor fala isso? É interessante que nunca se estudou tanto o livro de Daniel como se está estudando nesses últimos tempos. A menção do Apocalipse levou as pessoas a compreenderem o livro de Daniel. Então, o avanço tecnológico, sim, ocorreu, nós sabemos disso. E como de fato é de grande proporção no mundo em que vivemos. Mas a ciência se multiplicará, quer dizer, a ciência sobre o estudo dos livros de Daniel, ela se multiplicou. Como existe homens se desdobrando e estudando dia após dia esses livros. E é interessante, eu até notei aqui no meu computador, que isso nos dá uma noção de como tudo que foi estudado pelos grandes homens nos mostra a veracidade do que foi visto e escrito por Daniel. Então, Leonardo, que interessante. Nós estamos em pleno século 21 e nós podemos dizer que verdadeiramente tudo que Daniel escreveu está se cumprindo. Homens inteligentíssimos neste século, homens dotados de grande conhecimento, estudam o livro de Daniel e dizem assim, realmente, todas as datas, todas as profecias que Daniel falou está acontecendo. Isso é para que Deus seja honrado, para que Deus seja glorificado. É para que Deus seja glorificado na minha e na sua vida, professor. Nos mostra que Deus é fiel para com aqueles que o servem. Mesmo em meio à modernidade, nós continuamos entendendo que Deus continua falando com a nação desde o passado. Amém, amado? Eu vou continuar no tópico 3. O presbítero Rafael, a profecia foi selada. Por favor, meu amado. A profecia está selada. Daniel recebeu a ordem de fechar e selar o livro da profecia sobre a história do mundo. O ato de selar o livro, a época da profecia de Daniel, dava garantia da veracidade ao que havia sido lhe revelado. Não tinha mais segredo e nada mais estava escondido que Deus não houvesse trazido à luz. O selo do livro assegurava que a revelação era dada por Deus. A profecia, quando dada pelo Senhor, como o livro de Daniel e de todos os santos profetas, não é uma palavra impenetrável, fechada ou restrita a poucas pessoas que se acham capazes. Não há palavras de Deus e há revelação divina para todos os homens. Não foi somente para a nação de Israel, mas a todos os quantos temerem a Deus e porfiarem por compreender os desígnios do Senhor para o mundo. Então, amado, a profecia foi selada. Nesse termo aí, falar sobre selo aqui, professor Marcelo, entende muito, já mandou muita carta. Já mandei muita carta na época da adolescência. Então, nós temos aí vários tipos de selo, né? Nós temos na antiguidade, o pessoal costumava, ao selar, eles tinham um anel. Nesse anel tinha uma figura que era uma marca registrada. Então, esse selo ele dava autenticidade àquilo que foi escrito. Hoje é mais comum você ver selos de carta que a gente compra nos correios, né? Compra para poder enviar cartas, que ele dá aquele destino de ida e volta da carta. E também tem marcas que se usam na indústria automobilística também, que são selos. Quem já teve a oportunidade de observar, quando você abre um capô de um carro motor, fica algumas marquinhas de tinta nos parafusos. Então aquela marquinha é um selo. Se você for lá levar em uma oficina não autorizada e essa pessoa vier a violar, você não consegue regular de novo o parafuso de forma que aquela marca, que aquela tinta fique no local certo. É um selo, é uma marca de autenticidade. Da mesma forma, essas cartas, quando foram seladas, esses livros, quando foram selados, se ele fosse violado, saberia que o selo estaria rompido. Então, dessa forma, dá uma autenticidade, dá uma garantia que aquilo ali, tudo aquilo que foi escrito, né, que quando Deus falou com Daniel, escreve e sela essa carta, aquele selo
ele estando intacto, dá a garantia que tudo aquilo que foi dito, foi escrito, que foi falado, era da parte de Deus. O que eu fico imaginando, né? Eu acho que vocês também estão imaginando e pensando, Deus, no passado, interagindo com o futuro, mesmo em meio a tanta tecnologia, iPads, iPods, iPhones, né? E-mails, tablets, Deus diz assim, eu vou mostrar para vocês que eu colocarei o meu selo, algo particular meu, na sua profecia, Daniel. Ou seja, eu colocarei parte do meu espírito. Amado, e é tão interessante que não existe um selo mais eficaz que o Espírito Santo. Quando nós lemos a carta de Daniel, é interessante que nós sentimos a presença do Espírito Santo confirmando tudo que foi falado. Então, realmente eu admirei o que o professor Marcelo falou aqui. Então, leve para a sua sala. Era algo particular, somente o rei era quem selava com o seu próprio anel, a próprio punho. Então, isso é interessante, meu amado. Deus nos selou com o Espírito Santo. Nós somos diferentes. Sim, professor Marcelo. E o detalhe do selo é que o selo, como o dono, naquela época, quem selava era dono. Quem tinha um anel de selo era dono. Então só o dono reconhecia a sua inscrição. Se tinha uma determinada marca, o dono sabia, essa marca aqui é minha, esse animal aqui é meu, essa fazenda, esse objeto, esse maquinário é meu. Da mesma forma, nós, quando somos selados pelo Espírito Santo, qualquer parte do mundo, do planeta, em cima do céu, debaixo da terra, dentro da água, nós temos a marca do Espírito Santo e Deus nos vê e nos conhece. No meio de uma multidão, no meio de um campo de futebol, no jogo do Flamengo e Fluminense do Maracanã, você estando ali naquele local, Deus está te vendo, vai te vislumbrar por causa do selo que você tem do Espírito Santo. Amém, amado. Mesmo em meio ao Flamengo e quem? Fluminense. Olha que interessante. Um outro dia, já faz muito tempo que eu conversava com o professor Rafael, o presbítero Rafael, e nós falávamos sobre o ato de Pedro negar Jesus. É interessante que antes dele negar Jesus, Jesus já havia falado com ele, Pedro, me negarás hoje por 3 vezes. E uma mulher chega para Pedro e diz assim, veja que você se parece com ele. Veja que o seu sotaque é igual ao dele. Então, o selo é algo particular. Então, nós falamos igual a ele, nós andamos igual a ele, nós vivemos igual a ele. Então, o aspecto de cristão vai continuar sendo demonstrado na nossa vida. Que você possa ter esse aspecto, meu amado, em nome de Jesus, amém? Eu vou continuar, tópico de número 2, não é isso? O tempo do fim. Presbítero Caio, por favor. Sim. O tempo do fim. Qual será o fim dessas coisas? Foi a pergunta de Daniel. Note a resposta do homem vestido de linho ao profeta. Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. O profeta foi orientado pelo homem vestido de linho a prosseguir a sua peregrinação existencial, porque a profecia já fora fechada e selada, e Daniel tinha de viver a vida sem a informação requerida. Professor, existem coisas que só será revelada quando nós estivermos junto ao Pai. Eu imagino que tem pessoas na igreja que querem forçar a Bíblia a falar o que ela não fala. Existem inúmeros pregadores que querem forçar a Bíblia a falar aquilo que ela não fala. E nós vimos o homem vestido de linho, que tudo indica que era o próprio Jesus, dizer, Daniel, você terá que viver durante esse período de tempo sem esta revelação. Então, amado, entenda, existem coisas que serão reveladas. Não adianta você especular e falar e fazer estudos. Não. Ele deixou para que Ele nos conte, para que Ele nos mostre. E esse tempo, qual será esse tempo? É a pergunta que fez o autor. Qual será o fim dessas coisas? Então entenda, o fim dessas coisas ainda está por vir. É um prenúncio, como diz o professor Caramuru, é um prenúncio. Prenúncio é o quê? Um pré-anúncio
do que vai acontecer. Rumores de guerra, filhos contra pais, pais contra filhos, estará próximo o meu fim. Então é um pré-anúncio de tudo que vai acontecer na grande tribulação. Tópico de número 3, humildade e finitude. Professor Marcelo. Uma declaração de Daniel chama-nos a atenção. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Após o homem vestido de linho afirmar que depois de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, virá o fim. Daniel o ouviu, mas não o compreendeu. O profeta havia recebido a visão de Deus, todavia não a entenderia. Aqui Daniel demonstrou a sua humildade e reconheceu a sua finitude. Não devemos sentir-nos inferiores a outras pessoas quando não entendemos o assunto bíblico. O que não devemos é inventar teorias que contrariam a Escritura. E para isso é preciso entender o que a Bíblia diz. As palavras de Daniel são uma grande advertência para quem lida com as profecias e a interpretação da Bíblia em geral. Atentamos para as palavras de Jesus quando foi indagado pelos discípulos a respeito da restauração do reino de Israel. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Isso está em Atos, capítulo 1, versículo 7. Olha que interessante. Isso aqui eu sei que vocês vão querer comentar. Amado, nós não somos, leve isso para a sua sala, pelo amor de Deus, nós não somos inferiores quando nós dizemos, não entendi. Já existiu algo na Bíblia que você não entendeu, você teve que falar assim, não entendi, eu não entendi, não entendi? Muitas coisas da Bíblia. Muitas coisas? Existem pessoas que querem ser super-heróis na Bíblia, querem entender tudo isso, professor Marcelo. Mas chega um momento que você chega num grau de estudo da Bíblia que você começa a encontrar as respostas que é possível para a gente. Né? Eu já tive várias dúvidas, como o presbítero Elias falou, mas quando você começa a aprofundar na Bíblia, estudar, você compreende. A Bíblia nos ensina, o Espírito Santo nos revela muitas coisas, mas tem coisas que não nos cabe querer buscar conhecimento, tem coisa que não é para a gente. Deus não deu essa capacidade para a gente. Então não tem ciência, não tem guru, não tem nada que vai trazer esse tipo de esclarecimento para nós. Amado, seja humilde, seja simples. Eu lido com professores e com alunos, e existem alunos que entram num curso de bacharel e ele acha que ele vai sair de lá decifrando toda a Bíblia. E ele se frustra no curso porque ele vai ver inúmeras matérias, filosofia, sociologia, até antropologia, e ele vai entender que não era o estudo só sobre a palavra de Deus, mas sobre o contexto que estava ao seu redor, filosoficamente falando. Então, nós precisamos ser humildes a ponto de dizer, eu não entendi. E não cabe a você criar modelo, inventar modas, criar novas e próprias imaginações, como eu vejo tantos pregadores criando inúmeras, afloreando e dizendo, estou conjecturando. Amado, nós temos que estudar esse texto conjecturar, porque existem pessoas conjecturando tantas coisas aí, não é isso, professor Marcelo? Conjectura demais e acaba esquecendo da Bíblia. O cara vai longe, conjectura, vou conjecturar aqui e começa a fantasiar, daqui a pouco está plantando bananeira no púlpito, começa a inventar demais. O pessoal, muitas vezes, por não ser bereano, né? E aqueles crentes de Beré que liam a Bíblia procuravam entender, não, que legal, que bacana, leva copo com água, vamos começar a tomar água aqui santa, óleo santo, mirra, e acaba esquecendo do principal, que é a simplicidade que existe no Evangelho. O Evangelho é muito simples para ser reinventado, não há necessidade de reinventar, e o Evangelho também não precisa de muleta, não precisa de ajuda. O Cristo em si já deixou algo completo para nós, né? Deixou tudo completo, tudo perfeito. Então não há necessidade da gente querer reinventar a roda. É bem interessante o que o professor Marcelo disse, porque talvez poderemos estar correndo um sério risco de perder a nossa salvação, quando diz aqui, o que não devemos é inventar teorias que contrariam as Escrituras. Aqui em Apocalipse 22, versículo 19, é algo bem interessante e sério que a Bíblia nos adverte.
E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Portanto, professor, quando chegar dentro da sua sala, como o professor Marcelo disse, explica o Evangelho, o que é o Evangelho simples, o que é a palavra de Deus, e não invente modas, faça como Cristo. Então, amado, anote aí, leve para a sua sala a opinião dos professores, dos presbíteros que estão conosco aqui nessa mais uma lição maravilhosa. Então, o que é o ato de conjecturar? É interessante que no dicionário diz juízo, opinião sem fundamento preciso, suposição. Nós não precisamos de suposições na Bíblia, nós precisamos de verdade, e verdade está na palavra de Deus. A própria Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando nós estudamos essa verdade, ela, através do Espírito Santo, nos revela o profundo íntimo. Quantas palavras reveladas que eu não entendi na Bíblia, que o próprio Espírito Santo me revelou, e eu cheguei ao ponto de dizer assim: eu não sou nada diante de ti, porque eu achava que eu entendia, pela minha filosofia, pelos meus estudos, eu achava que eu era alguém, mas agora eu vejo que somente o Senhor é capaz de revelar o que está oculto na tua palavra. Amado, eu vou terminar aqui com a conclusão que diz assim: nesse trimestre, estudamos o livro de Daniel, vimos como a soberania de Deus age na história. Então, a soberania é o ato de governar sem ser questionado. Aprendemos sobre a importância de mantermos um caráter íntegro na presença de Deus e diante dos homens, vivendo à luz da esperança do arrebatamento da igreja. É urgente vigiar, orar e dedicar-nos ao estudo da palavra de Deus. Então, olha que interessante: vigiar, orar, dedicar ao estudo da palavra de Deus. Jesus Cristo voltará. Esta é a esperança dos apóstolos e da igreja primitiva. Igualmente é a esperança de muitos cristãos até o século IX. Mas, por muitos anos, parte da igreja, olha que interessante isso aqui, se descuidou a respeito dessa esperança. Contudo, com o advento da reforma protestante, a esperança quanto à vinda de Jesus foi renovada na igreja que somos nós. Com o movimento pentecostal clássico, deu-se a explosão dessa mensagem. Em nosso país, qual o pentecostal que não conhece a célebre frase: Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará? Que você possa terminar a sua aula dizendo esta palavra: Jesus Cristo cura, salva, batiza e em breve voltará. Amado, eu encerro essa aula aqui hoje deixando um grande abraço e um feliz ano novo e um agradecimento especial a todos vocês que nos acompanhou durante todo esse período da revista de Daniel. Foi uma honra ter você conosco. A cada curtida da nossa página, a cada inscrição, a parceria que tivemos com o nosso amigo Ismael Pereira, a todos os que estão nos vendo do outro lado do país, nos diversos lugares que nós estamos atingindo. Amado, Deus tem mudado vidas através da palavra. Não somos nós, é a sua palavra. Então que Deus continue te abençoando, continue te dando graça, continue te dando poder, continue te dando unção, continue ministrando sobre você o sobrenatural, que é o Espírito Santo dele, sobre a sua vida e sobre a sua sala. Que Deus te abençoe. Feliz ano novo. Que Deus te enche de graça e te encha de prazeres pela palavra do Senhor durante esse ano 2015. Aos nossos amigos que estão aqui, fica o nosso abraço. Muito obrigado por ter vocês durante esse ano e que vocês sejam bem-vindos na nossa nova revista do ano 2015. Marcelo, muito obrigado. Carla, muito obrigado. Presbítero Rafael, muito obrigado. Considerações finais de vocês, que Deus abençoe. Marcelo? Muito bem. Eu quero também agradecer da mesma forma. Foi um ano de muita bênção, foi um ano muito bom estar aqui com vocês mais essa vez.
Eu creio que muitas pessoas mais capacitadas que eu poderia estar aqui, mas pela graça de Deus estou aqui mais uma vez. E gostaria de ler um texto aqui, um versículo apenas, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, baseado nessa lição, irmãos, que vocês possam estar sempre baseados, sempre pautados na simplicidade do Evangelho de Cristo, que dessa forma a lição, eu creio que a lição de vocês vai ser muito bem aproveitada, o Espírito Santo vai operar no meio de vocês e os seus alunos estarão sempre aptos, prontos para ouvir, felizes e com a presença do Espírito Santo nessa turma. Presbítero Kyler. Amados, gostaria de agradecer por todo esse tempo, esse trimestre em que viemos passando com cada um dos irmãos. Cremos que temos aprendido muito aqui com cada um dos professores. Também estaremos passando sempre o melhor aqui da Palavra de Deus e gostaria, antes de tudo, deixar para você aqui também no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 7, que diz assim: eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Portanto, professor, desejo a você um feliz ano novo, que você possa ser repleto de bênçãos, você e a sua família, e dedique-se mais à palavra de Deus dentro da sua sala, dando o melhor de si com a ajuda do Espírito Santo. Rafael. Também quero agradecer até pela oportunidade de estar aqui também juntamente com vocês, e que Deus continue abençoando cada um dos professores que nos assistem, e que tenham um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que Deus abençoe a todos. Professor, foi uma honra ter você durante esse trimestre de 2014. Será uma honra tê-lo conosco de novo no ano de 2015, na próxima lição que fala acerca das leis de Deus. Que Deus possa te abençoar. Um forte abraço a todos vocês, a todos os colaboradores, a Eli, pela dedicação, por tudo que ele tem feito. Que Deus possa continuar honrando. Ao Ministério de Teófilo Otoni, ao pastor Valdivino, ao pastor Pinheiro, ao pastor Marciano, pela garra, pela dedicação e por ter nos dado a honra de servir ao Senhor nessa igreja durante esse trimestre. Paz seja com todos, que Deus te abençoe.